bem-vindos a mais uma reunião virtual do nosso Lar de Teresa. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Relembrando, nossas reuniões, nossos estudos são sempre baseados nos livros O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Nessa ocasião, vamos abordar um tema do Livro dos Espíritos, nas perguntas 943 a 947. E o tema é desgosto pela vida, desgosto da vida, suicídio. E quem vai trazer as reflexões dessa noite é a nossa irmã no Ideal Espírita, Sônia Maria Braga, a quem nós passamos agora para as suas saudações iniciais. Boa noite a todos, que possamos ter uma noite bem tranquila e bastante proveitosa. Obrigada, Sônia. Vamos então agora à leitura da nossa página inicial. A página inicial é do livro Religião dos Espíritos e o título é Sofrimento e Eutanásia. É referente à questão 944 do Livro dos Espíritos. Quando te encontres diante de alguém que a morte parece nimbar de sombra, recorda que a vida prossegue além da grande renovação. Não te creias autorizado a desferir o golpe supremo naqueles que a agonia emudece, a pretexto de consolação e de amor. Porque, muita vez, por trás dos olhos baços e das mãos desfalecentes, que parecem deitar o último adeus, apenas repontam avisos e advertências para que o erro seja assustado ou para que a senda se reajuste amanhã. Ante o catre da enfermidade mais insidiosa e mais dura, brilha o socorro da infinita bondade, facilitando a quem deve a conquista da quitação. Por isso mesmo, nas próprias moléstias reconhecidamente obscuras para a diagnose terrestre, fulgem lições cujo termo é preciso esperar, a fim de que o homem lhes não perca a essência divina. E tal acontece porque o corpo carnal, ainda mesmo o mais mutilado e disforme, em todas as circunstâncias é o sublime instrumento em que a alma é chamada a acender a flama da evolução. É por esse motivo que no mundo encontramos a cada passo trajes físicos em figurino moral diverso, corpos santuários, corpos oficinas, corpos bênçãos, corpos esconderijos, corpos flagelos, corpos ambulâncias, corpos cárceres, corpos expiações. E em todos eles, contudo, palpita a concessão do Senhor, induzindo-nos ao pagamento de velhas dívidas que a eterna justiça ainda não apagou. Não desrespeites assim quem se imobiliza na cruz horizontal da doença prolongada e difícil, administrando-lhe o veneno da morte suave, porquanto provavelmente conhecerás também, mais tarde, o proveitoso decúbito indispensável à grande meditação. E usando bondade para os que atravessam semelhantes experiências, para que te não falte a bondade alheia no dia de tua experiência maior, lembra-te de que, valorizando a existência na terra, o próprio Cristo arrancou Lázaro às trevas do sepulcro, para que o amigo dileto conseguisse dispor de mais tempo para completar o tempo necessário à própria sublimação. Emmanuel, do livro Religião dos Espíritos, capítulo 23, com psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, a nossa prece inicial, trazendo para a nossa tela mental a doce figura do Mestre Nazareno, que disse que quando estivéssemos 2 ou mais reunidos em seu nome, ele estaria conosco. E aqui estamos, Mestre.
pedindo também a Deus, nosso Pai, a presença nesse momento junto a nós, onde vamos nos debruçar sobre mais um tema relevante, interessante e importante para as nossas vidas. Trazidos desse livro, essa bênção que nos foi concedida pelo mestre Allan Kardec, que é o Livro dos Espíritos. Que nós possamos fazer um bom proveito da reflexão desta hora, através das palavras e do estudo e das reflexões da nossa irmã, a quem dirigimos as nossas melhores vibrações. Que tenhamos um bom proveito com essa reunião dessa hora. Que assim seja, graças a Deus. Sônia Maria, a palavra é sua. Muito obrigada. Boa noite aí a todos novamente, né? E vamos nos debruçar no estudo da noite tão importante, porque nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão não percebendo, né, a necessidade das experiências que estão vivendo. Há um surto, digamos assim, de desesperança, de desespero, de incompreensão, e até diria assim, a infantilidade de muitos espíritos, né, que não conseguem ainda visualizar a grandiosidade do amor do Pai Celestial. Eu, quando estava estudando essas questões, eu lembrei de um fato que no final do ano passado aconteceu no metrô, um cidadão que se jogou porque soube que o seu filho ia nascer com comprometimentos. Então, nós vemos aí o desespero do desconhecimento da importância dessas encarnações. Nós temos no nosso dia a dia, eu tenho que usar a experiência minha do dia a dia, né? Na nossa escola, nós temos um percentual de crianças que têm alguma dificuldade. Não essas tão tranquilas, porque o TDAH agora todo mundo tem, né? Isso até pelo excesso do uso de mídia, as informações cujo cérebro não consegue organizar tão bem. Mas, por exemplo, síndrome de Down, né? Síndrome de Down tem havido muitos casos. Eu fico assim, às vezes, impactada com a quantidade de casos de pessoas, crianças que nascem com esse transtorno. E muitos pais se afligem, e a gente assiste, muitas das vezes, a desagregação do casal por causa dessa situação. Esse ano mesmo, nós recebemos uma criança, uma menina com essa síndrome, e o casal, tão logo constataram essa dificuldade, se separou. Então vejamos aí que essa alma que vem, que encarna numa necessidade de reparação, perdeu um dos pilares, né? A estrutura tão necessária. Então, falar justamente dessas dificuldades é importante. E claro que a lição nos fala do desgosto da vida da criatura que é portadora da dificuldade. Mas eu transcendi um pouquinho, fui atrevida e levei isso para o seio familiar, que muitas das vezes essa tristeza inicial causa muitos danos. Casais que se separam e não conseguem conviver com aquela criança que precisa de apoio, de amor. E já casos como esse que eu narrei no início,
de não só separação, mas também de maltratos. Então, essa lição, ela precisa ser muito estudada, porque a casa espírita recebe também pessoas que chegam aflitas, sem entender o porquê dessas dificuldades que surgem, através dos filhos, através de si mesmas. De repente surge uma moléstia que a pessoa não está preparada, pelo menos, né, a priori, não se sente preparada a acatar. E, no entanto, aquela moléstia é um instrumento de alta validade para o equilíbrio dela moralmente. Todos nós precisamos. Nunca me esqueço quando eu levei um tombo, estou aqui, nunca mais pude fazer uma série de coisas. Eu mexo com meu marido. Eu acho que a minha dívida é com os ossos, porque eu só tive problemas ósseos ao longo da vida. Passei já por várias cirurgias. Eu digo, eu devo ter sido aquela criatura que botava as pessoas na roda, lá na Idade Média. Então, agora eu tenho que assumir, não posso reclamar. Eu tenho que encontrar a solução, né? Existe possibilidades e vamos agradecendo a Deus essa oportunidade. Porque se nós conseguimos enfrentar os problemas, agradecendo a Deus essa oportunidade de aprendizagem com a sua limitação, nós estamos nos preparando para momentos melhores. Então, quando nós nos defrontamos com isso, esse desgosto da vida, nós não podemos alimentá-lo. Pelo contrário, parece masoquismo, mas devemos agradecer. Porque nada que se nós mantivemos uma linha de conduta correta, moral, cuidado físico, cuidado da saúde, e os problemas surgem, é porque é mérito nosso para o aprendizado. Então, não vamos entrar em depressão, não vamos desenvolver a ansiedade e nem vamos abrir as portas para pensamentos negativos com a possibilidade do suicídio. Por quê? Porque, como diz aqui logo na primeira questão, é interessante, né? O suicídio é efeito da ociosidade. Aí eu me pergunto, ociosidade é quando a gente não está fazendo nada. Isto é, não é por questões de trabalho, é por questões também de estudo, de entender o porquê. Então, nós não podemos ser ociosos na questão da doutrina, de estudar para entender a lei de causa e efeito, que é uma lei de muita justiça divina. Nada a não ser que nós sejamos imprevidentes, né? Não nos cuidemos. Mas quando você, como a gente diz, anda na linha, organizado, você se cuida, você se trata e as coisas acontecem, é porque faz parte do seu plano de trabalho. E agradeça. Agradecemos porque nós estamos a caminho de digamos assim, de uma cura, né, de uma regeneração. Então, eu achei extremamente importante essa primeira questão, de onde nasce o desgosto da vida? E a resposta, efeito da ociosidade, da falta de fé. Olha como é importante a religiosidade. A criatura saber que não está sozinha, que tem amparo, né? Que sabe que tem quem possa ajudar, independente da religião. Mas se ela trouxer calma, trouxer segurança, trouxer esperança, é extremamente importante, porque a falta de fé é que traz o desespero. Então, e também fala aqui que a saciedade é muito comum. O que significa esta palavra? Está tudo tão bem, eu tenho tudo, mas não sei o que sou, não me sinto feliz.
Porque a saciedade é quando você tem todas as suas necessidades e às vezes até os desejos supérfluos satisfeitos. E nós estamos vendo, a mídia cansa de trazer exemplos de criaturas que você diz, meu Deus, por que ela fez esse ato tão triste que é o suicídio? Se joga da janela, se dá um tiro na cabeça, e você vai analisar a vida daquela criatura, ela tinha tudo. Mas lhe faltou o quê? A religiosidade. Para entender por que os caminhos que nós temos que trilhar são diferentes e que essa felicidade material do ter, do excesso de alegria, do esbanjamento de coisas, não é real. A verdadeira felicidade está na tranquilidade interna, na segurança interna, na pacificação interna, nossa e de todos. Então, temos que banir essa ociosidade, buscando os caminhos dessa paz que podemos construir, né? Porque, como diz a resposta, aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, trabalho nada tem de árido. Então, vejam o valor do trabalho, né? Tanto que hoje em dia existe a terapia através do trabalho, né? Então, por quê? O trabalho, ela resgata o equilíbrio da criatura. As pessoas hoje em dia, quando se aposentam, procuram o que fazer, atividades complementares em outras áreas, porque é uma necessidade intrínseca do ser humano de se retroalimentar através do trabalho, das ações que pode fazer. Isso é muito importante, esse entendimento, né? Então, o trabalho, ele nada tem de árido, ele é proveitoso, ele gera frutos muito importantes para nós. E aí, quando ele diz assim, ele lhe suporta as vicissitudes. Quem trabalha não tem muito tempo para pensar nas dores, não tem muito tempo para pensar nos problemas. Ou, após o trabalho, volta revigorado para os seus problemas. Porque no trabalho você lida com outras pessoas, você encontra outras situações que deve enfrentar, e aí quando você volta para casa, para o seio familiar, onde existe algum problema, você está fortalecido e você enfrenta melhor. Ou até consigo mesmo. Até consigo mesmo. Porque aí entra também, né, a questão do entendimento. Eu não fiz nada que merecesse hoje estar com esse problema. Será que eu não fiz? Não é? Então, eu vou dar um exemplo também muito particular, só para ilustrar. Meu marido, há poucos anos, ele detectou uma neuropatia, né? E isso mexe muito com o equilíbrio dele. Aí eu mexo com ele, porque ele me contou há muito tempo, e depois repetiu uma história dele, quando moleque, ele pulava o muro da igreja para roubar manga. Aí eu disse para ele, por isso você perdeu o equilíbrio hoje em dia, você já está pagando nessa. Quer dizer, a gente tem que amenizar. São dores que surgem por questões que nós fizemos lá atrás e que, graças a Deus, nós não sabemos ao certo o que foi. A gente tem um vislumbre suave de que isso aí é porque eu preciso acertar as contas com a lei divina. Então, vamos enfrentar pacificando o nosso coração. Por isso que o suicídio aqui, justamente, ele é mostrado para nós como um instrumento altamente negativo para o processo evolutivo do espírito. E nessa primeira questão, né, porque nós temos que evitar a ociosidade. Antigamente tinha um ditado, né, que cabeça vazia como é que é? Tinha um ditado. Isso aí. Então,
Não podemos ter cabeça vazia, nós temos que trabalhar, nós temos que encontrar lenitivos, né, na nossa vida que ocupem mente e corpo. E com isso nós vamos mantendo a nossa saúde espiritual, que é o mais importante. A saúde espiritual, porque o corpo pode estar combalido, faz parte do processo da passagem do tempo, faz parte do processo de resgates reencarnatórios, mas o espírito está se tornando saudável, né? Porque ele está eliminando registros de dívidas anteriores. Então, em vez de a gente ficar chorando, reclamando da vida, ai, ser, não é ai, ser, não, vamos em frente, vamos trabalhar, porque é dessa forma que nós vamos vencer a atual encarnação com as nossas necessidades. Por isso, essa outra questão, a 944, que fala do homem, será que o homem tem direito de dispor da sua vida? Quem é que lhe dá a vida? Não é ele. Claro, existe o processo gestacional aqui na Terra, mas tudo isso é o quê? Provém de Deus, nosso Pai, nosso Criador. E Ele não nos criou para nós jogarmos fora as oportunidades. Ele nos criou para que cada oportunidade seja o registro de um passo à frente no processo evolutivo. Então, somente, é claro, como diz aqui, o louco que se mata, ele não tem ideia do que faz. A esse que está fora do seu juízo, que o seu cérebro não está funcionando adequadamente, ou ele está envolvido por um processo obsessivo do qual ele não consegue se libertar, esse vai ter que viver as consequências, mas existem os atenuantes, né? Então, mas a questão que eu achei assim muito importante, né, é essa a 946, o suicídio, cujo fim é fugir aquele que o comete às misérias e às decepções deste mundo. A gente pensa que foge. A gente pensa que foge numa atitude desesperada, mas aumenta as aflições para o futuro, porque nós não temos o direito de dispor da nossa existência física quando ela nos é concedida para que trabalhemos pelo nosso progresso, pela nossa evolução espiritual. Mas, por exemplo, no caso dos assédios espirituais, né, obsessivos, aí essa criatura não sabe o que faz. Ela, muitas das vezes, ela se deixa levar pelas interferências negativas, né? Por isso ele se considera um louco, né? Porque o que é a loucura, senão espíritos desajustados e que começam a ter uma influência muito grande e a absorvê-las. E ele sai do seu, digamos assim, da sua organização natural, né? Então, isso é muito importante. Outra coisa também, eu achei aqui essa questão muito séria, que é o suicídio cujo fim é fugir, aquele que o comete às misérias e decepções deste mundo. Ele não sabe, se ele tenta isso, é porque ele não sabe que ele estará aumentando as próprias misérias num outro processo encarnatório. E já começará a sofrer isso quando estiver de retorno ao plano espiritual, sabe-se lá em que esfera ele vai estar. Então, ele é digno da nossa pena, do nosso carinho, da nossa prece, e não de ficar remoendo o que acontece, né? Então, isso é muito importante. No Evangelho, né, no Evangelho, nós vimos aqui o capítulo 5 do Evangelho.
bem-aventurados os aflitos, né? Então, aqui justamente que fala do sofrimento, no item 9. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta, porque a gente só acha que é dívida, é dívida, é dívida, é dívida. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Olha que interessante, né? Nós recebemos as dificuldades, vamos logo encarando como dívida do passado, como eu falei há pouco. No entanto, o Evangelho nos mostra que muitas das vezes não é dívida, mas sim uma prova para ver se a gente está pronto para dar um passo à frente, né? Então, a maneira como encaramos a prova atualmente, com dignidade, com respeito e com agradecimento. Parece assim meio masoquista, né? Agradecer a prova, mas é sim, porque estamos num planeta de provas e expiações. É o contexto. Então, nós temos que respeitar esse contexto e enfrentar as nossas dificuldades para que possamos dar um passo à frente. Eu diria assim, subir um degrau no nosso processo evolutivo, né? Então, isso é muito importante, porque, como diz, nem sempre a prova é uma expiação. A prova pode ser para você provar que você aprendeu, que você supera, que você dá um passo à frente, que você está preparado para uma nova etapa. Então, isso é extremamente importante que nós entendamos isso, né? Para que não haja maior... E a nossa responsabilidade, quando entendemos dessa forma, com relação à nossa relação social, quando percebemos alguém que está entrando num estado de tristeza, de desilusão, que nós possamos sempre levar uma palavra de ânimo, de esclarecimento, porque isso faz muita falta. Um caso que eu vivi foi ano passado, não tem 2 anos já, que eu recebi uma visita de um casal e a criança com uma síndrome bastante séria, essa síndrome de La Tourette, né, que é um processo obsessivo frequente, né, que o indivíduo fala o que não deve, não tem filtro, não tem filtro. Ele não tem o controle inibitório, como a gente diz. E o casal já estava assim, eu não sei mais o que fazer, eu acho que eu vou entregar ele para uma instituição. Eu digo, pelo amor de Deus, não façam isso. Aí conversamos muito, a criança começou e realmente, de vez em quando, dava umas alterações. Eu chamei a família, orientei, olha, a religião que vocês tenham, vocês aceitam que eu coloque o nome dele para preces, para desobsessão? Aí a família concordou. E olha, ao longo do ano, essa criança foi se acalmando. Por quê? Muitas das vezes, as doenças são inspirações negativas, porque são os inimigos do passado que não querem, quando estamos aqui encarnados, que nós sejamos vencedores da nossa prova. Então, vêm e perturbam. Então, essa questão da obsessão também tem que ser encarada nessa inspiração para o suicídio. Então, que possamos sempre identificar essas tendências no nosso ciclo de conhecimento, no nosso ciclo de trabalho, nosso ciclo de família até mesmo, para ajudarmos até indiretamente. Às vezes a pessoa não quer ouvir uma ajuda, mas nós podemos colocar o nome para prece, orar por ela, né? A nossa lista de oração tem que ser bem longa, né? Para nós mesmos e para todos aqueles que a gente percebe que necessitam, né? Então, nós podemos ser instrumentos úteis. Na nossa simplicidade, nós podemos ser instrumentos úteis.
quanto nome de criança, de pai, de mãe, de professor, de servente, eu boto para casa espírita, lembra? Quando eu vejo que o negócio está meio alterado. Por quê? A gente ora, mas a gente pede para os amigos espirituais também orarem por essas pessoas. Então, o suicídio não pode ser encarado como uma porta de saída para os problemas que nós enfrentamos, de jeito algum. Pelo contrário, ele é uma porta de entrada para maior sofrimento. Isso que nós temos que ter cuidado, porque o suicida passa por um processo. Quem lê o livro, a Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, vai entender muito bem. É digamos assim, uma multiplicação do sofrimento. Se aqui não enfrentou, vai enfrentar muito mais. Quando a Ivone contava o quanto ela sofreu para ir, né, ela era levada a assistir algumas cenas para depois reproduzi-las no livro. Tive felicidade de ouvir isso dela quando mamãe ia visitá-la, né? Então ela dizia, eu fico às vezes até ansiosa, às vezes fico até enfraquecida, porque é um desgaste energético muito grande para entrar nesses ambientes. Então, imaginemos o sofrimento que esses espíritos têm no pós, né? Após esse ato tão desrespeitoso para com essa oportunidade que o Pai Celestial lhes deu. É preciso que nós realmente não deixemos a nós e nem aqueles que estão à nossa volta alimentarem qualquer tipo de pensamento negativo. O suicídio não é a solução. A solução é a evangelização, é a cristianização, é uma educação esclarecedora dos valores da vida para cada um. E por isso, eu sempre recomendo, devemos começar a evangelizar nossas crianças desde muito cedo. Seja na catequese católica, seja na igreja protestante, mas na casa espírita, mas esse trabalho é indispensável, porque com a evangelização, os coraçõezinhos vão se amaciando. Eu tenho uma mãe que, quando eu disse assim para ela, você tem alguma religião? Ela estava bem desesperada, a criança estava muito agitada. Eu disse, você tem alguma religião? Sim, de vez em quando eu vou assim, numa casa espírita, casa urbana. Não tinha encontrado ainda o caminho dela, né? Aí eu digo, então você se incomoda de eu botar o nomezinho do seu filho para as preces? Eu faço isso muito. Ela diz assim, mas não vai me obrigar a ir na casa espírita, não, né? Eu digo, não precisa ir na casa espírita. Os espíritos encontram o seu filho, pode deixar. Agora, você pode ajudar. No dia da reunião, que eu vou te dizer, você cria um ambiente mais organizado, mais tranquilo, você que o ama tanto, reze a prece que você sabe rezar para ajudar. Quer dizer, então você vai, quando você tem a certeza do que os espíritos são capazes de fazer, você pode ajudar. Então, a questão do suicídio é justamente isso, é esclarecimento. Esclarecer. A mesma coisa, uma página falou da eutanásia. Quantos casos de famílias que ficam desgastadas porque acompanham um enfermo em suas casas e acham que acelerar o processo vai dar paz a ele e paz a eles. Pelo contrário, porque cada minuto da dor que estejamos enfrentando, seja através de nós, através do nosso ente querido, ela é útil. Ela é útil porque ela é um processo de cura. E toda a cura, por exemplo, quando você faz uma cirurgia, dependendo do grau da cirurgia, você leva meses para se recuperar totalmente. Imagina quando nós infringimos a lei divina, quanto tempo nós precisamos para regularizar o nosso equilíbrio.
Vai ser numa vida só? Às vezes não. Às vezes podemos passar por várias etapas para encontrarmos o equilíbrio definitivo. Então, é muito importante que nós tenhamos cuidado com essa questão também da eutanásia. É muito comum, até nos hospitais, os médicos chegarem a sugerir isso. Ah, não, não tem mais o que fazer. Leva para casa, se tiver condições, mas não antecipe o momento necessário, porque nada do sofrimento, às vezes nós que estamos de fora, sofremos muito mais. Eu nunca esqueço, meu pai esteve muito doente, internado, e eu ia lá toda manhã antes de ir para o trabalho, dar um abraço nele, dar um apoio à mamãe. Um dia ele chegou para mim e disse assim: ai, Soninha, eu estou tão cansado. Eu digo: ah, papai, dorme. Mexi com ele. Dorme que descansa. Eu entendi o cansaço dele, porque foi um final bastante difícil para ele, né? Mas eu digo: dorme que você vai passar o cansaço. Então você não pode entrar na vibração do doente. Você tem que tirá-lo dessa vibração de desânimo e instilar a força, a fé, a confiança, porque é isso que cura, não a eutanásia, não acelerar o processo, porque muitas das vezes, digamos, a criatura encarnou, passou a vida, adoece, uma doença grave e tal, está chegando ali aos 60 anos e alguém acha que é muita dor, é preferível acabar com aquele sofrimento, praticar a eutanásia. Digamos que essa pessoa ainda tivesse mais 20 anos de trabalho nesse processo para sair vencedor dessa etapa. Foram ceifados 20 anos de oportunidade. Onde é que ficam esses 20 anos? Na lei divina? Na próxima encarnação. Tanto a criatura que aceitou, quanto aquela que induziu. Também tem responsabilidade, porque quem induz assume responsabilidade, porque está fazendo uma indução, claro, por desconhecimento, mas que acha que vai aliviar. Então vejamos quanto falta de esclarecimento do valor da vida material. Com todos os seus incidentes, a vida material tem que ser preservada, tem que ser valorizada. Ela é um dom divino que nos é dado para que nós, enquanto espíritos, possamos dar um passo à frente no nosso processo evolutivo. Então, não podemos, de forma alguma, eliminar a dor porque nós estamos sofrendo, mas o indivíduo precisa dela. Então, aqui, na página, né, que o Emmanuel trouxe, tem aqui vários... Olha só, o corpo é um santuário. Você não destrói um santuário. Você tem que respeitar o santuário. O corpo é uma oficina. Você vai destruir a oficina de trabalho do indivíduo? Nós temos que pensar nisso. O corpo é uma bênção. Sim, é uma bênção divina, porque é uma oportunidade. E olha, eu achei muito importante aqui, os corpos são esconderijos de almas culpadas. Por quê? Porque ele está protegido, através desta atual encarnação, dos seus inimigos, para que ele possa dar um passo à frente na sua caminhada evolutiva. Então, corpos que são flagelos, né? Eu me lembrei de uma figura que João também conheceu muito de perto, mãe Aurino Costa. Aurino Costa, um indivíduo que, como teve problemas, foi se mutilando para poder continuar a sua obra maravilhosa, né? No final, ele era levado na cama para onde ele tivesse que trabalhar, mas nunca perdeu o bom humor, sempre com a intenção do trabalho em prol das crianças que ele assistia, muito importante. Outro que
sempre me emocionou quando eu conversei. Amazonas Hércules, eu uso sempre esses dois exemplos. Amazonas Hércules, que sofreu a lepra na Amazônia, e que em Curupaiti ele atendia, né, crianças, pessoas com a lepra, e ele vendo o nariz dele sendo corroído pela lepra. Mas olha, a emoção que uma vez por semana eu tinha quando eu atendi o telefone e eu ouvia aquele vozeirão: bom dia, Sônia Maria. Aquele dia eu estava ganho, porque ele sempre foi muito forte, ele não se deixou abater. Então, são exemplos, o próprio Chico, que nos deixou esse trabalho maravilhoso através da mediunidade dele, do convívio dele com o plano espiritual. Ele também teve uma série de problemas, mas não desanimou. Então, nós temos à nossa volta, não precisamos buscar heróis de guerra, não. Nós somos os pequenos heróis do trabalho. Dona Ivone Pereira dizia como era difícil, muitas das vezes, ela era levada a visitar ambientes para depois transcrevê-los, como ela ficava cansada, como ela ficava abatida às vezes, mas tinha que fazer o trabalho dela. Então, são criaturas que nós temos que sempre lembrar, agradecer e trazer um pouco desses exemplos para nós, para que nós nos fortaleçamos. Nós estamos vivendo um momento, socialmente falando, mundialmente falando, muito sério. Há 2 semanas atrás, eu voltei do México, de um grande congresso, e uma das conversas que era ver que próximo a uma cidade maravilhosa, histórica, onde nós estávamos, o nível de pobreza, a 3 quilômetros da cidade. Aí eu tentando conversar, em todo lugar existem almas que estão precisando ainda passar por essas circunstâncias. Se conseguem fazê-lo sem raiva, sem ódio, sem querer buscar culpados, se estão fazendo tudo o que é possível para superar essas dificuldades, vão ter mérito. Aí teve uma pessoa que olhou assim para mim, assim: você é espírita? Eu digo: sou, porque essa fala só pode ser de espírita. Aí continuou até a conversar comigo, se interessou. Quer dizer, então, nós temos que tentar evitar comentários que denigram, atitudes precipitadas, porque a reencarnação, ela nem sempre é sucesso expiatório. Todas essas circunstâncias que nessa página de Emmanuel sobre a reencarnação são faladas, diz assim: o espírito, em muitas ocasiões, o espírito elege esse gênero de trabalho. A encarnação é um trabalho. Esse gênero de trabalho tentando crescer no conhecimento das leis que regem o plano material, em marcha para mais altos postos na vida superior. Isso aqui no livro, Religião, a capa já vai até ficando sem cor, Religião dos Espíritos. Então, Emmanuel nos diz isso quando ele está estudando a questão 617 do Livro dos Espíritos. Então, vejam bem, as ocasiões o espírito elege, isto é, antes da encarnação, ele percebeu o que precisava, porque a gente tem essa oportunidade, né, de fazer uma avaliação, e pede para vir numa situação mais difícil para ver se ele tem um salto quântico na sua evolução. Então, nunca reclamemos. Se nós nos respeitamos, se nós temos uma conduta correta, se nós conseguimos manter uma vida saudável, e o problema vem, é porque nós merecemos. Então, não vamos fazer também de nós sofredores. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Não. Obrigada, Senhor. E vamos trabalhar. Vamos buscar soluções. Vamos nos fortalecer. Então, exatamente isso que nós estamos assim nos preparando para
evoluir. E eu, nessa página também, quando Emmanuel fala aqui na continuidade do texto, diz assim: toda restauração exige dificuldades equivalentes. O que é que está sendo restaurado? O corpo, o espírito através do corpo. Porque o corpo é o instrumento da restauração espiritual. O espírito tem as suas mazelas, as suas necessidades, elas são afloradas no corpo para que haja o trabalho de restauração. É muito interessante. Então, ele diz aqui: não se habitues a medir as dores alheias pelo critério de expiação apenas, porque quase sempre almas heróicas que suportam o fogo constante das grandes dores morais, no sacrifício do lar ou nas lutas do povo, apenas obedecem aos impulsos do bem excelso, a fim de que a negação do homem seja bafejada pela esperança de Deus. Isso está no livro justamente da Religião dos Espíritos. Eu estou na página 61, 62, na minha edição, né? E o nome da página é Reencarnação, para quem quiser ler, é muito importante. Então, não vamos também, é um alerta, só achar que toda dor é um critério de expiação. As almas heróicas que suportam o fogo constante das grandes dores morais, no sacrifício do lar ou nas lutas do povo, apenas obedecem aos impulsos do bem excelso. Quer dizer, então, a nossa relação familiar não precisa ter uma dor física, mas a nossa relação familiar, muitas das vezes, é um veículo de nós darmos uma evoluída, saber enfrentar. É o filho difícil, é o marido complicado, é a sogra, é a nora, é o neto. Nós estamos cercados de criaturas com as quais nós viemos para trabalhar o nosso progresso. Progresso moral. Não é apenas através da doença, da moléstia física, mas se nós entendemos essas situações e enfrentamos da melhor maneira possível, nós vamos dar um passo à frente na nossa evolução. Então, aqui fala no sacrifício do lar ou nas lutas do povo, apenas obedecem aos impulsos do bem excelso. Então, estamos aqui para trabalhar. Não podemos reclamar. Estamos na situação correta, não melhor nem pior, mas agradeçamos a Deus essa oportunidade, que possamos crescer e ajudar a quem está à nossa volta a crescerem também, porque é uma dádiva de Deus podermos expiar nossas situações passadas e melhorar, dar um passo melhor para daqui para frente. Porque somente assim vamos encontrar a paz que tanto ansiamos, né? A paz de espírito tão ansiosa. Muito obrigada. Obrigada, Sônia, por trazer esse tema, né, que é sempre atual, né, e tão espinhoso, de uma forma leve, né, que nós conseguimos passar por esse estudo de uma forma tão interessante como você o abordou e você trouxe. Então, muito obrigada por você ter aceito mais uma vez, de forma tão fraterna, o nosso convite para participar. Agradecemos também a todos que nos honraram com sua atenção até agora e relembramos que a plataforma que nos hospeda, que é o YouTube, para saber que esse assunto é relevante e passar adiante, ele precisa da nossa curtida, do nosso joinha lá, né? Então, compartilhemos, quem gostou
dessa mensagem de hoje, compartilha e se clicar no sininho ali do YouTube, nessa página do Lar de Teresa, vai ser sempre avisado das novas reuniões, das próximas reuniões, né? Na próxima segunda-feira, o estudo vai ser sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, mais uma vez nos dirigindo ao nosso Pai, que está nos céus, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, falando em Teu nome, falando em nome de Jesus, refletindo sobre temas tão vitais e que esse estudo possa chegar àqueles que precisam refletir sobre esse assunto. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade e que nós possamos estar juntos para mais uma reunião na próxima semana. Que tenhamos todos muita paz. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Desejando a todos muita paz. Até a próxima semana.